Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com essa nossa dupla de vídeos sobre a proclamação da República. No vídeo anterior a gente viu sobre a Guerra do Paraguai, a formação do Exército Brasileiro, o fortalecimento político do Exército Brasileiro, também um pouco do fortalecimento do movimento abolicionista entre alguns soldados e principalmente entre os soldados negros que lutaram na Guerra do Paraguai, os voluntários da pátria, e voltaram para o Brasil, indignados com a situação deles estarem livres e seus familiares não estarem livres, seus amigos não estarem livres. A gente viu também que o movimento republicano ele cresce na classe média brasileira, sobretudo entre os profissionais liberais, que demandavam uma participação política no Brasil, já que a política estava dominada pelos aliados de Dom Pedro II, que basicamente eram os grandes latifundiários. Mas entre os grandes latifundiários surgiu um grupo que vai defender a República, que são os cafeicultores do Oeste Paulista, que eles defendem a República e o federalismo. Eles viam na República principalmente a possibilidade do federalismo. O que é o federalismo? Cada estado poder controlar suas finanças, sua economia, suas leis, criar seus próprios impostos, fazer seus próprios investimentos, sem depender do governo central. E os cafeicultores do Oeste Paulista tinham muito a intenção de desenvolver o interior de São Paulo, construir ferrovias, construir estradas, criar novos impostos para ajudar no desenvolvimento da produção do café. Só que para isso eles precisavam da autorização do imperador. E num governo federalista, o governador do estado é que tomaria essa decisão. Então, para os cafeicultores do Oeste Paulista, a República era interessante. Lembrando, cafeicultores do Oeste Paulista, que era a ocupação mais recente, a produção mais recente de café que está em expansão. No Vale do Paraíba, que é mais antigo, ainda usava mão de obra escravista, eles ainda apoiam o imperador. Tá? Então, dentro de São Paulo, entre os cafeicultores, a gente tem dois grupos. O Oeste Paulista é republicano, o Vale do Paraíba não era republicano, era monarquista ainda defendia a manutenção da estrutura política como era. Então a gente tem o exército brasileiro começando a discutir abertamente a República. A gente tem a classe média brasileira, a classe média urbana, começando a discutir abertamente a República, publicando jornais, como o jornal A República, que a gente viu. E a gente tem os fazendeiros do Oeste Paulista defendendo a República e fazendo propaganda republicana, pondo dinheiro na propaganda republicana. Mas Dom Pedro II ainda tem o apoio da maioria da população e, o mais importante, a maior parte da elite, que é quem manda na economia do Brasil, ainda apoiava Dom Pedro II. A situação fica ruim para ele quando ele começa a perder o apoio popular e o apoio da elite. O apoio popular ele começa a perder em 1872 com a questão religiosa. Depois vocês podem procurar na internet os detalhes, mas é basicamente o seguinte. O Papa da época escreveu um documento dizendo que os bispos na Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica no mundo todo, não deveriam mais permitir a participação de membros da maçonaria nas comunidades católicas. Na época, o Papa fez um estudo e escreveu esse documento dizendo que a maçonaria não era adequada aos católicos, que o pensamento e as práticas da maçonaria não eram condizentes com o catolicismo e que, portanto, os membros da maçonaria não deveriam ser aceitos em posições de destaque, em pastorais, enfim, não deveriam ter posições de destaque dentro da Igreja Católica. Então, nas paróquias, nas dioceses, onde houvesse membros da maçonaria ocupando cargos altos, eles deveriam ser afastados. Só que tem um detalhe no Brasil. Os políticos brasileiros, a política brasileira, desde a época do Império, aliás, até antes do Império, já na época da colônia isso acontecia. A política brasileira sempre teve uma presença muito forte da maçonaria, em todo o país. Há quem diga, inclusive, que o próprio Dom Pedro II era maçom, mas não sabemos disso. Não sabemos se isso é verdade. Inclusive, a maçonaria era tão forte no Brasil que alguns bispos da Igreja Católica eram maçons, eram da maçonaria. Então, assim, essa relação entre o catolicismo e a maçonaria no Brasil era um tanto complicada, mas principalmente a relação entre a maçonaria e a política. Muitos políticos de destaque eram da maçonaria, muitos fazendeiros eram da maçonaria. Então a maçonaria fazia parte ali da base de apoio de Dom Pedro II. E além disso, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, determinava que o catolicismo era a religião oficial do Brasil, só que determinava também que o Império ajudaria financeiramente a Igreja Católica, porém, as nomeações de bispos
e as ordens do Papa tinham que passar pela aprovação do imperador. Nunca até então, nem Dom Pedro I nem Dom Pedro II tinham descumprido alguma determinação do Papa. Tudo que o Papa mandava, todas as nomeações de bispos e todas as determinações da Igreja Católica, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II confirmava. Só que essa que mexia com a maçonaria causou um problema, porque os maçons que apoiavam Dom Pedro II foram até Dom Pedro II e falaram: então, tem como você barrar essa ordem do Papa? Porque a gente quer continuar tendo a nossa influência dentro da vida religiosa, dentro da política, e isso vai nos prejudicar. E aí Dom Pedro II não autoriza o cumprimento dessa determinação do Papa. Então ele acaba batendo de frente com a Igreja Católica. Quando essa determinação chega, né, de que os maçons deveriam ser afastados de lugares de destaque na Igreja, ele barra, ele manda uma ordem para os bispos não acatarem essa decisão. Só que teve 2 bispos que bateram o pé, falaram: não, a minha autoridade é o Papa, não é o imperador. Eu sou representante da Igreja Católica, não do Império, então eu tenho que obedecer o Papa. E aí cumpriram a determinação do Papa de afastar os maçons. E aí a galera da maçonaria foi no Dom Pedro II e falou: então, esses bispos aqui, esses 2 bispos, estão te desobedecendo. Dom Pedro II, então, teve que tomar providências. Desobedeceram a ordem do imperador. E aí esses 2 bispos foram presos. Isso causou um constrangimento muito grande. A grande maioria da população brasileira era de católicos. A grande maioria da população brasileira era fiel ao Papa. Quando Dom Pedro manda prender 2 bispos, não porque eles cometeram crimes, porque mataram alguém, não. Mandou prender 2 bispos porque eles obedeceram o Papa. Dom Pedro II passou a ser acusado de não ser católico, de não ser religioso, de ser inimigo do Papa. Dom Pedro II passou a ser visto como o demônio por parte da população brasileira. E ele também, então assim, do ponto de vista dos católicos, ele era inimigo da Igreja. E essa charge representa ele dando a mão à palmatória, que depois ele teve que voltar atrás, autorizar os bispos a cumprirem a determinação do Papa, e essa charge representa ele dando a mão para o Papa bater com a palmatória na mão dele. O dar a mão à palmatória é uma expressão que significa reconhecer que estava errado. Então ali ele está dando a mão à palmatória para o Papa. Então é uma derrota de Dom Pedro II. Ele foi desautorizado diante da população brasileira. Por outro lado, né, quando ele volta atrás, ele fala: não, vou seguir a determinação do Papa, os políticos mais liberais, que defendiam a separação entre igreja e Estado, vão acusá-lo de ser intransigente e de não aceitar essa separação entre igreja e Estado, porque ele está se submetendo à vontade do Papa. Aí os liberais vão falar: não, peraí, mas o Estado é uma coisa, a igreja é outra. O Estado não tem que se submeter à vontade do Papa, são separados. A religião é uma coisa, o governo é outra. Então, Dom Pedro II está aceitando a união entre igreja e Estado. Ele não está defendendo um Estado laico. Ele está aceitando a influência da igreja. E, além disso, Dom Pedro II não era muito favorável à ideia de registros civis. O que são os registros civis? Basicamente, o que os cartórios fazem. O que os cartórios fazem? A principal atividade dos cartórios é registro de nascimento, né, certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. O momento que o indivíduo nasce, o momento que o indivíduo se casa, o momento que o indivíduo morre. O Brasil, nesse momento, não tinha cartórios. Quem fazia esse serviço para o Brasil era a Igreja Católica. Ao invés de certidão de nascimento, as pessoas tinham certidão de batismo. Certidão de casamento era o casamento religioso, o casamento na igreja. E a certidão de óbito, o atestado de óbito, era uma certidão ali de que a pessoa foi enterrada no cemitério católico. Os cemitérios eram das igrejas. Então, não é que Dom Pedro não era a favor da separação entre igreja e Estado. É que, bem ou mal, a igreja prestava um serviço para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro não precisava investir em registros civis, porque os registros eram feitos pela Igreja Católica. Então acabava que a igreja, de um jeito ou de outro, prestava um serviço para o Império Brasileiro. Só que os liberais, os defensores do Estado laico, não. Achavam que o Estado tinha que ter o controle próprio, tinha que ter os seus próprios registros, separados da igreja. Então percebam que Dom Pedro II está numa saia justa. Se ele fica do lado dos católicos, ele é acusado pelos liberais de
não defender o Estado laico, de ser intransigente, de não defender a separação entre igreja e Estado. Se ele bate de frente com o Papa, ele perde apoio dos católicos, ele perde apoio da maior parte da população. Então qualquer coisa que ele fizesse nessa situação, ele ia ser criticado. Não tinha saída. Ele ia ser criticado de qualquer lado. E no fim das contas, a sequência de atitudes que ele tomou fez ele ser criticado por todo mundo. Porque primeiro ele foi criticado pelos católicos, depois ele foi criticado pelos liberais. E a maçonaria, que apoiava ele, começa a criticar ele. Ô, peraí, você não nos defendeu aí nessa briga com o Papa, você ficou do lado dele, você não ficou do nosso lado. E aí? Então, foi desastroso para Dom Pedro II essa questão religiosa. Agora Dom Pedro II tem oposição de parte do exército, tem oposição de uma parcela da elite, que são os cafeicultores do Oeste Paulista, ele tem oposição dos católicos e da Igreja Católica. Então os padres católicos, os bispos católicos, começam a fazer suas pregações criticando Dom Pedro II, porque ele bateu de frente com o Papa, ele desobedeceu o Papa. E aí o povo vai ser... Os formadores de opinião do Brasil imperial eram basicamente os padres, eram os religiosos. Então o povo vai começar a se inflamar contra Dom Pedro II. E ele também tem, então, parcela do exército, parcela da elite, classe média urbana e agora os religiosos, agora a Igreja Católica. Não sobrou apoio de quase ninguém, só de uma parte da elite escravista. A elite que defendia a escravidão, né, os fazendeiros que defendiam a manutenção da escravidão ainda apoiavam Dom Pedro II. Mas aí a campanha republicana começa a ganhar muitos simpatizantes dentro do exército. Os militares estão cada vez mais próximos à ideia de república. E a maior parte dos militares vinha justamente da classe média. Por quê? Vocês que moram em Uruguaiana vão entender isso muito bem. O exército era uma das poucas possibilidades de ascensão social. Muitos jovens de Uruguaiana ainda hoje veem o exército como uma carreira promissora, muito mais promissora do que a maior parte dos empregos que são oferecidos na cidade. Esperamos que isso mude em pouco tempo, mas enfim. Então, para a classe média, o exército era uma possibilidade de ascensão social. Então, muitos jovens de classe média se alistavam no exército e tentavam fazer carreira no exército. E fazer parte do exército também proporcionava estudo. Entrar para a academia militar te proporcionou um ensino superior e uma remuneração razoável. Então era uma boa carreira, era atraente. Muitos jovens também, fora a questão da carreira militar, porque viam nas escolas militares uma boa possibilidade de estudo, principalmente na área de engenharia, na área de matemática, acabava entrando para as academias militares com o intuito de conseguir ter um ensino superior, né? Estudavam, depois saíam do exército e iam exercer outras carreiras. Então o exército acabava atraindo muita gente de classe média. E vocês vão lembrar que as classes médias eram apoiadoras da República, como a gente viu no vídeo anterior. E entra também o seguinte, os militares que passavam por essa formação na academia militar, eles se achavam muito bem formados. Eles achavam que eles tinham uma formação muito de qualidade, assim, que as escolas militares, que as academias militares davam uma formação muito boa, melhor do que das faculdades. Então, e o que acontece? Esses militares formados nas academias militares, eles vinham principalmente da classe média, mas eles julgavam que eles tinham uma formação superior à dos bacharéis em direito. Quem que eram os bacharéis em direito, né? Os estudantes de direito, aqueles que se formavam em direito, normalmente eram aqueles que vinham das famílias de elite. Então, nas faculdades de direito, estudavam geralmente pessoas da elite. Nas academias militares, pessoas da classe média. Só que nas academias militares, eles achavam que eles tinham por serem muito rigorosas, muito exigentes, eles achavam que eles tinham uma formação muito melhor que a dos bacharéis em direito. Só que quem controlava a política brasileira? Os bacharéis em direito. Porque eles estudaram direito, são filhos de fazendeiros da elite, não se esforçaram tanto para estudar e conseguir os seus diplomas, e são eles que são nomeados para os cargos públicos importantes, para os ministérios, para as secretarias, enfim, são eles que são nomeados para os cargos importantes. E aí essa galera de classe média, com a formação militar, começou a falar, poxa, a gente tem uma formação muito melhor, nós poderíamos administrar muito melhor, poderíamos ajudar muito mais o país do que esses filhinhos de papai aí que estudaram nessas escolas de direito sem esforço, que não precisaram se esforçar para conquistar o que tem. Nós tivemos que batalhar muito para conquistar o que a gente tem e a gente tem uma formação ainda melhor do que a deles. Por que eles estão no governo e a gente não? E aí a República começa a ser vista como possibilidade
de uma ascensão via meritocracia, via se eu tenho uma formação melhor, se eu tenho uma carreira melhor, eu que vou ocupar os melhores cargos. A república começa a ser vista dessa forma, como uma possibilidade de ascensão para essas pessoas que têm uma formação melhor, e não só diferentemente do Império, que a possibilidade de ascensão era exclusivamente por indicação, por pertencer a uma família importante, por ser aliado do imperador. Então, os militares achavam que eles tinham uma formação melhor, então eles poderiam administrar melhor o país. Só que quem mandava no país eram os bacharéis, como eu já disse. Os cargos públicos mais importantes eram ocupados por eles. Então a vida pública era dominada pelos bacharéis em direito, os bacharéis em medicina, os bacharéis em engenharia, das faculdades onde estudavam os filhos das elites. E as elites agrárias davam muito mais importância, as elites agrárias, que eram que controlavam a política no Brasil, davam muito mais importância às relações de parentesco e à riqueza. Então, se você é da minha família, se você é da família de um aliado meu, ou se você tem dinheiro, é você que vai ocupar o cargo. Se o outro tem uma formação melhor, é mais competente, etc., não interessa. Se não é de uma família rica, se não é de uma família de aliados, não vai ocupar os cargos. E aí surge uma rivalidade, uma rixa e um ressentimento entre os fardas, que eram os militares, e os casacas, que eram os civis que ocupavam o governo. A casaca é uma espécie de um sobretudo grandão chique que as pessoas da elite usavam. E os militares usavam fardas. Então você tem uma rivalidade entre os fardas e os casacas. Porque ambos estão ali na vida pública, na vida política. Só que quem ocupa os principais cargos são os bacharéis vindos da elite. Os soldados, com grande maioria deles vindos de origens mais humildes, de classe média, acreditavam que tinha uma formação melhor, mas não ocupavam esses cargos. Então ficava aquela coisa, fica aquele pensamento. Na República isso não acontece. Na República, as melhores pessoas são escolhidas para os melhores cargos. Então, o sentimento de que a República acabaria com esses privilégios e também o sentimento de que os militares são os verdadeiros patriotas, afinal de contas, eles que foram para a Guerra do Paraguai levar tiro para defender o país, e não esses filhos da elite que foram criados na fazenda e do nada ocuparam cargos, tudo isso junto faz com que o exército com que muitos membros do exército comecem a se colocar numa posição de nós que deveríamos estar no governo, nós que deveríamos estar ocupando os principais cargos, nós que merecemos isso, nós que amamos o país, nós que damos a vida, derramamos o sangue pelo país, não eles. E a República era vista como uma possibilidade desses grupos alcançarem o poder. E aí, entre 1886 e 1887, com os militares cada vez mais insatisfeitos com o governo imperial, surge a questão militar. E aí a coisa fica muito complicada para Dom Pedro II. Alguns militares, muitos militares, começam a se manifestar publicamente contra o governo, contra a monarquia. Começam a publicar artigos em jornais, começam a se manifestar nos comícios, começam a falar abertamente que são contrários à monarquia, que fazem oposição a Dom Pedro II. O problema é que a hierarquia militar não permite isso. Um militar não pode falar mal dos seus superiores. E, em última instância, o imperador é superior a todos os militares. E acima dos militares estava o ministro da guerra. Quem manda nas forças armadas é o ministro da guerra. E normalmente quem era nomeado para ministro da guerra era um civil, um casaca, nomeado por Dom Pedro II. Então, desobedecer o ministro da guerra e se manifestar sobre política era considerado um ato grave. Só que essas manifestações contrárias ao governo e essas manifestações de desobediência ao ministro da guerra, porque os militares olhavam para o ministro da guerra e falavam: o que esse cara pensa? Eu estava lá no campo de batalha, alguns anos atrás eu estava lá no Paraguai tomando tiro. Esse cara aí foi criado na fazenda, correndo e estudou numa faculdade na cidade e agora acho que não entende mais de guerra do que eu. Então a desobediência e as manifestações políticas dos soldados eram cada vez mais comuns, só que isso era considerado ato grave. Para vocês terem noção de como era comum, em 1884, mais ou menos metade dos soldados e dos oficiais já havia sido preso pelo menos uma vez, por desobediência ao ministro da guerra ou por se manifestar sobre política. Então os militares, mesmo sendo punidos, não estavam nem aí. Só que cada vez que um soldado era punido, e às vezes as punições eram castigos físicos, às vezes eram prisões, às vezes envolvia práticas semelhantes à tortura. Cada vez que o militar era punido,
a insatisfação dos militares aumentava ainda mais. E isso fez com que o exército, com que os soldados e os oficiais fossem se unindo cada vez mais à causa republicana e a fazer oposição à monarquia. Então ali entre 1886 e 1887 surge um movimento militar forte de oposição à monarquia. O estopim, claro, são as represálias às manifestações políticas, porque além de tudo eles vão dizer o seguinte: além da gente não ter acesso aos cargos, além da gente não participar da política, além da gente ter uma formação melhor e ser preterido para que o imperador coloque os amiguinhos dele no governo, quando a gente se manifesta sobre política, quando a gente fala da nossa insatisfação, a gente apanha, a gente é preso. Então, tá errado isso. Isso tem que mudar. E aí o exército vai ser cada vez mais antimonarquista, cada vez mais republicano. E talvez... Então, assim, de novo, o exército quase todo republicano. Um pedacinho da elite republicana, os fazendeiros do Oeste Paulista. Classe média republicana. Católicos não gostam do imperador. Não são exatamente republicanos, mas têm antipatia pelo imperador porque o imperador desobedeceu o Papa. Mas o imperador ainda tem a elite econômica. A maior parte dos latifundiários, os fazendeiros do Vale do Paraíba, os fazendeiros do Nordeste, a elite agrária, a maior parte dela ainda apoia o imperador. Até 1888, quando acontece o que o Ângelo Agostini vai chamar de a degringolada. Em 1888, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, enquanto Dom Pedro II está afastado por motivos médicos. Lei Áurea, que a gente viu lá nos vídeos sobre o Segundo Reinado, a Lei Áurea liberta os escravos. E a gente viu que ela até trouxe benefícios para a economia, né? Ela amplia o mercado consumidor, por causa do trabalho assalariado, isso vai aumentar a produção no Brasil, a agrícola. Tem umas tentativas de industrialização que não dão certo, mas isso até ajuda a economia. O fim da escravidão, no fim das contas, foi benéfico para o Brasil. Mas a maioria dos fazendeiros achava que ia gerar uma crise econômica e uma convulsão social, que poderia ter uma revolta de ex-escravos, que causaria crise econômica por falta de mão de obra, enfim, tinha vários problemas. Mas o grande ponto era o seguinte: alguns fazendeiros diziam: eu até apoio a abolição da escravidão, desde que eu tenha uma compensação financeira por isso, porque eu gastei dinheiro comprando escravos, e eu não vou perder esse investimento de graça, eu não vou perder esses escravos de graça, querendo ou não, eles são propriedades, então eu quero uma compensação, eu quero uma indenização do governo para libertar os meus escravos. E aí você tem todo o movimento abolicionista, discussões políticas, deputados criam a lei, colocam na mesa para a Princesa Isabel assinar, a Princesa Isabel assina, escravos são libertados, porém sem nenhuma indenização para os proprietários de escravos. Os escravos são libertados e os seus antigos donos não recebem absolutamente nada. Fazendeiros do Vale do Paraíba, fazendeiros do Nordeste, viram para os deputados que eles elegeram, né, os deputados e os senadores que representavam essas elites agrárias, viram para eles, os que faziam parte do apoio do imperador, e falam: o imperador nos traiu. O imperador estava nos defendendo, manteve a escravidão até onde deu, e a gente esperava que quando fosse acabar a escravidão a gente recebesse alguma compensação por isso. Nós não recebemos compensação nenhuma. Nós tivemos prejuízo com a abolição da escravidão. Então a gente não apoia mais o imperador. Então os deputados e senadores que representavam, e que eram maioria, que representavam os grandes latifundiários escravistas, saem da defesa de Dom Pedro II para a oposição a Dom Pedro II. E mais do que isso, alguns desses políticos viraram republicanos, passaram a defender a proclamação da República. Então a maior parte dos apoiadores de Dom Pedro II, que era escravista, com o fim da escravidão deixa de apoiar Dom Pedro II. E aí é o que o Ângelo Agostini chama nessa charge de a degringolada, que é a carroça, né? Dom Pedro II caindo no precipício com sua carroça. Tipo, perdeu o controle sobre o que estava acontecendo. Ele perdeu o controle. Não tem absolutamente ninguém apoiando Dom Pedro II. O último grupo que sustentava o apoio a Dom Pedro II eram os escravistas. Não tem mais escravidão, não tem mais por que apoiar Dom Pedro II. Então, isso é a degringolada, ele perde o controle. A carroça ali que representa o Império Brasileiro rola precipício abaixo. E é nesse contexto que a monarquia brasileira acaba. O imperador fica isolado. Ele é combatido pelo exército, não combatido armas, mas ele é criticado pelo exército, ele é criticado pela igreja, ele é criticado pelos fazendeiros e ele é criticado pela classe média. Não sobrou ninguém. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que é uma figura muito interessante, porque o Marechal Deodoro da Fonseca, que é os parênteses das fofocas históricas, o Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal de Dom Pedro II.
Ele era um homem de confiança de Dom Pedro II. E o exército brasileiro sabia disso. O Marechal Deodoro da Fonseca não era republicano. Ele não defendia a república. Ele queria a manutenção da monarquia. Mas o exército brasileiro chega para ele e fala, Marechal, é o seguinte, vai ter república. Dom Pedro II não vai durar no cargo mais. Vai ter república. Tá? A gente vai proclamar a república, não tem jeito. A gente sabe que você é um cara de confiança dele. A gente sabe que você gosta dele. Então a gente vai colocar você na liderança do processo. Vai ter república. Então é melhor que seja um cara que tem um bom trânsito com o imperador, que vai fazer as coisas ali tranquilamente, do que chegar um cara lá e querer dar uns tapas na cara do imperador. Então, vai você falar para Dom Pedro II que ele não é mais imperador. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, à frente de um grupo de soldados, né, ali na frente do Palácio Imperial, ele declarou que o ministério nomeado por Dom Pedro II estava destituído. O primeiro-ministro nomeado por Dom Pedro II foi preso, para evitar, enfim, alguma tentativa de resistência, e ele foi até Dom Pedro II e sua família e comunicou que ele e a família real tinham 24 horas para deixar o Brasil. E aí a família Dom Pedro, seus familiares, embarcaram no navio, foram para a Europa, onde passaram o resto da vida. Dom Pedro II faleceu na Europa. Então, com este golpe militar, com o exército brasileiro tomando a iniciativa de destituir Dom Pedro II, a monarquia acaba e é proclamada a República. Uma das coisas muito interessantes sobre a proclamação da República é que a proclamação da República em si, ela é pacífica. Os soldados não deram um tiro para proclamar a República. Eles se posicionaram na frente do Palácio Imperial, destituíram os ministros, falaram, ministros, vocês não são mais ministros, dá licença. Chegaram no primeiro-ministro, o senhor está preso até a gente proclamar a República, depois você pode ir embora. Chegaram no imperador, falaram, imperador, o senhor não é mais imperador, boa sorte, vai com Deus, o senhor não manda mais aqui. E aí, logo após a destituição, é essa cena que vocês estão vendo aí, esse quadro, que é o quadro da Proclamação da República, que é um quadro gigantesco, ele representa uma comemoração dos soldados. Tipo, não tem uma guerra, não teve uma batalha, não teve uma luta. Foi simplesmente comunicar ao imperador que ele não era mais imperador, começou a república. Então aí você tem essa comemoração. E é muito interessante porque, assim, para a grande maioria da população brasileira, para o brasileiro normal, humilde, pobre, não mudou nada. Não teve diferença nenhuma. Monarquia, república, ele continuou pobre e miserável do mesmo jeito. Tanto que nesse dia, muitas pessoas viram a proclamação da república e achavam que era um desfile militar. Não se ligaram no que estava acontecendo. Quem entendeu o que estava acontecendo? O exército, as elites, a classe média. Mas o povão nem entendeu o que era a proclamação da república. O que é república? Nem sei o que é isso. E essa noção de que eu nem sei o que é república vai ser interessante para a gente compreender os movimentos sociais da Primeira República, que a gente vai ver em outros vídeos. Mas é isso, a república foi proclamada de forma tranquila, pacífica. Não quer dizer que o início da república vai ser tranquilo. Durante a Primeira República vai ter muita treta, mas a proclamação em si foi tranquila. Então, o interessante é perceber que Dom Pedro II foi perdendo o apoio de todo mundo. Quando ninguém mais apoiava Dom Pedro II, a República está proclamada. A República foi proclamada pelo Exército, com apoio das elites. Parte das elites já defendiam a República, o pessoal do Oeste paulista, e depois os ressentidos da abolição sem indenização, e a classe média. Esses os grupos que apoiaram a República. A Igreja estava na crítica a Dom Pedro II. Mas não era republicano. Para a Igreja Católica não fazia diferença, monarquia ou república. Mas havia uma crítica forte a Dom Pedro II. Então ninguém resistiu à deposição de Dom Pedro II. Então, quem proclama a república? Exército, elite fundiária, elite agrícola e classe média. Quem vai mandar no início da república? Exército, mas logo depois a elite fundiária é quem vai controlar a república. Os primeiros presidentes do Brasil serão militares. Depois, pessoas indicadas pelas elites agrárias. E isso a gente vai entender melhor quando for estudar a Primeira República nos próximos 2 vídeos. Antes de terminar essa aula sobre a República, para fazer aqui o nosso papel de patriotismo, vamos falar um pouco sobre os símbolos nacionais. Bem brevemente, quais são os símbolos do Brasil? O que representa o Brasil? O Brasil tem 4 símbolos. Como estamos numa cidade com muitos militares, a gente tem que falar disso de forma respeitosa e vocês têm que conhecer esse negócio, saber o que significa, enfim. Vocês são brasileiros, vocês têm que conhecer esse símbolo. Gostando ou não, vocês têm que conhecer. O Brasil tem 4 símbolos que representam o país. E as leis brasileiras são muito duras para proteger esses símbolos. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Nós temos 4 símbolos. A bandeira, que vocês conhecem,
E que não é ironia nem nada, mas é uma bandeira bonita e criativa. Se vocês pegarem as bandeiras dos países pelo mundo, elas são sem graça. A do Brasil é criativa. E ela tem uma combinação de cores interessante. A bandeira do Brasil é legal. O brasão de armas do Brasil, que é esse aí do lado direito. O selo brasileiro, que é o que marca os documentos oficiais. E o hino nacional. Esses são os 4 símbolos que nós temos no Brasil. A bandeira nacional, vocês já devem ter ouvido as histórias sobre a bandeira nacional, eu não sei qual que vocês conhecem. Eu sei que a explicação mais popular sobre as cores da bandeira do Brasil é que o verde representa as matas, o amarelo representa as riquezas, o azul representa o céu e o branco representa a paz. Essa é a história oficial. Mas na verdade não é isso. A bandeira da República Brasileira, ela é uma adaptação da bandeira imperial. A bandeira imperial é essa de cima. Tem um retângulo verde e um losango amarelo. O retângulo verde representa a família Bragança, que é a família real portuguesa, que era a família de Dom Pedro I. O losango amarelo representa a cor dos Habsburgo, que é uma família real de origem austríaca. Habsburgo era a família da Imperatriz Leopoldina. Então, o retângulo verde e o losango amarelo representavam a família real do período imperial. E no centro dessa bandeira está o brasão do Império. O símbolo do Império Brasileiro está ali. Tem a planta de café e a planta de fumo, a esfera armilar, que era um símbolo da família real portuguesa, que Dom Pedro II adota para a família real brasileira, e a coroa do imperador. Então era uma bandeira imperial. Quando o Brasil se torna independente, a primeira bandeira que criaram foi essa bandeira aqui, ó, do lado direito, a bandeira dos Estados Unidos do Brasil, que é o primeiro nome oficial do Brasil. Quando o Brasil vira república, ele se chama oficialmente Estados Unidos do Brasil. Claramente, vocês estão vendo uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. Só que essa bandeira durou só 4 dias. No dia 19 de novembro de 1889, alguém deve ter chegado à conclusão de que era muita cara de pau copiar a bandeira dos Estados Unidos, criaram uma nova bandeira, que é a bandeira que a gente tem hoje, que manteve o layout original, né, o retângulo verde e o losango amarelo, só que ao invés do brasão imperial, colocaram o símbolo da República. Qual que é o símbolo da República Brasileira? Esse círculo azul que representa o céu do dia 15 de novembro, o céu noturno do dia 15 de novembro. Então, as bandeiras que estão, as estrelas que estão na bandeira do Brasil, elas não estão aleatoriamente. É um mapa do céu no dia 15 de novembro. Então, elas têm posições específicas, né? Representar as constelações que eram visíveis do Brasil no dia da proclamação da República. A princípio, quando o Brasil se tornou república, eram 20 estrelas, porque o Brasil tinha 20 estados. Hoje a bandeira do Brasil tem 27 estrelas, que representam 26 estados, e a estrelinha que está sozinha na parte de cima representa o Distrito Federal. Então eles mantiveram o layout da bandeira e só trocaram o símbolo do Império pelo símbolo da República. Mas pegava mal explicar, nossa bandeira é uma homenagem à família imperial, porque eles acabaram de tirar a família imperial do poder. Então criou-se essa história do verde matas, amarelo riquezas. Se a gente parar para pensar, na época da proclamação da República, mato era sinônimo de atraso. O Brasil foi influenciado pelas ideias positivistas. O positivismo ele defende o avanço tecnológico. Então, muito mato, muita floresta era visto como sinal de atraso do Brasil, não como uma riqueza a ser valorizada, não como uma característica positiva. Então não faria sentido eles homenagearem as matas na bandeira. Foi simplesmente assim, pegar a bandeira que já tinha, troca o símbolo imperial pelo símbolo da República. Ponto. E a frase ordem e progresso tem é um lema positivista. Né? O positivismo estabelece que a sociedade tem que estar organizada para ela progredir sempre, né? O avanço constante da humanidade. Então a sociedade tem que estar em ordem e o progresso constante. E essas ideias positivistas eram muito fortes no Exército Brasileiro e de certa forma ainda são muito fortes no Exército Brasileiro. Então aqui de novo, né, a bandeira dos Estados Unidos do Brasil, que era o nome oficial do Brasil até 1967, na época do regime militar, o Brasil troca de nome 2 vezes. O Brasil primeiro deixa de ser deixa de ser Estados Unidos do Brasil para ser só Brasil, né, porque a primeira Constituição republicana dizia Constituição dos Estados Unidos do Brasil, e as outras constituições a mesma coisa. Em 1967, a primeira Constituição do regime militar diz Constituição do Brasil, então é só Brasil.
Depois de 1969, os militares fazem outra Constituição e aí vira Constituição da República Federativa do Brasil. Então, desde 1969, o nome oficial do país é República Federativa do Brasil. Mas durante boa parte de sua história, o Brasil era Estados Unidos do Brasil. Aliás, era Brasil com Z, quando era Estados Unidos do Brasil. O Brasil com S é mais recente. O brasão de armas, né, é um símbolo da República Brasileira também. No centro tem o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é um dos símbolos do Brasil, né, porque estava presente naquele mapa do céu. Inclusive, se vocês olharem na bandeira do Brasil, tem o Cruzeiro do Sul representado. O Cruzeiro do Sul está bem aqui, ó, na bandeira. Então, tem lá o Cruzeiro do Sul, que é um dos símbolos do Brasil. Sobre uma espada, né, que representa ali o poder, né, na República. Tem um ramo de café de um lado e um ramo de fumo do outro, que eram dois produtos importantes da economia brasileira. Tem uma faixa escrito hoje República Federativa do Brasil, antes era Estados Unidos do Brasil, e a data da proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E a estrela de 5 pontas ali, verde e amarela, enfim, esse é o nosso brasão de armas. O selo nacional é basicamente aquele círculo que tem no centro da bandeira, só que em volta está escrito República Federativa do Brasil, antes Estados Unidos do Brasil, e ele é utilizado para autenticar os atos do governo, então os documentos oficiais, diplomas, certificados, tem esse símbolo. Então, quando vocês receberem o certificado de vocês no Instituto Federal Farroupilha, vai ter esse símbolo no diploma, e reconhece documentos oficiais. E o outro símbolo é o nosso hino nacional. Eu não vou fazer aqui a análise da letra do hino nacional, porque vocês já devem ter visto isso antes. Se não viram, nos materiais, nos PDFs, no PDF dos slides que eu usei para fazer esse vídeo, tem lá uma tradução do hino, que é transformar a letra do hino nacional numa linguagem mais próxima da que a gente usa no cotidiano. Para relacionar com as aulas de literatura de vocês, a letra do hino nacional brasileiro é feita no estilo parnasiano, né, de qualidade estética. A beleza do poema se sobrepõe à compreensão e ao conteúdo. Então ele não foi a letra do hino nacional brasileiro não foi escrita para ser entendida pelas pessoas, ela foi escrita para soar bonito. Então é por isso que ele é tão difícil de entender. Então ele segue o padrão ali da poesia parnasiana. E esse que é o nosso hino oficial hoje, ele não é o primeiro hino. O primeiro hino nacional brasileiro é o que hoje nós chamamos de hino à independência, que é o Já podeis, ó pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Esse era o hino da independência, cuja letra foi escrita por Dom Pedro I para ser o hino nacional brasileiro. Então o hino nacional brasileiro na época do Império é o que hoje nós chamamos de hino à independência. E aí com a proclamação da República tiraram o hino da independência e criaram esse hino novo para ser o hino nacional, mas não jogaram fora o hino anterior, ele foi rebaixado à condição de hino da independência. Então depois vocês podem ver, né, essa tradução do hino nacional brasileiro, que eu não vou me estender aqui no vídeo, vocês podem ler depois para ver, assim, caso vocês não saibam o significado de alguma palavra do hino, vocês podem ver isso depois, ok? Então é isso, pessoal, sobre a proclamação da República eram esses dois vídeos. Depois a gente vai ter uma série de mais 2 vídeos falando da Primeira República, ou República Velha, que é o período que vai da proclamação da República até 1930. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.